Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Convido você a estar Bíblia, caderno, lápis, para que você anote as referências ou queira anotar alguma fala e você mesmo, após assistir esse vídeo, deixar o seu like, fazer seu comentário e compartilhar, você possa também pesquisar em outras fontes se o que nós estamos falando de fato tem fundamento. E vamos neste momento iniciarmos dando sequência, não é, ao assunto que nós estamos falando dentro do contexto o caminho para a salvação. Estamos falando sobre fruto do Espírito Santo, aonde, torno a repetir, que o fruto do Espírito Santo é a implantação do caráter de Cristo na vida do homem, não é? Na vida de todo o cristão. É tanto que a palavra cristão significa pequenos cristos, é o reflexo de Cristo, o perfeito Cristo, o verdadeiro Cristo, refletindo em nós, seus servos, seus discípulos, seus seguidores, as suas características, suas virtudes, suas qualidades, implementando em nós, implantando em nós a perfeição de Cristo, não é? Então, desta feita, dando sequência à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 21, que fala sobre o fruto do Espírito, e desta feita nós vamos falar sobre bondade e domínio próprio, não é? E o que é que vem a ser bondade como uma característica do fruto do Espírito Santo? A bondade é o amor em ação. É impossível uma pessoa que se diz ou se dizer cristão ser uma pessoa ruim, péssima, não é, mal-humorada, introvertida. Um cristão, independente do tipo de temperamento que ele possa ter, melancólico, fleumático, colérico ou sanguíneo, ele vai manifestar a bondade de Deus. Se realmente ele é um cristão e o Espírito Santo habita nele e ele está cheio do Espírito Santo, está revestido do Espírito Santo, está pleno do Espírito Santo. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que tem atos, comportamentos, atitudes bondosas. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aí, aliás, está aqui, né? Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante. Você pode acompanhar conosco. Quando o apóstolo Tiago fala sobre obras e fé, e ele diz que a verdadeira fé, ela é revelada por meio das obras. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que as obras salvam? Não. Ele está dizendo que o salvo tem obras, realiza obras em Deus, pela ação do Espírito Santo.
Em nós não há nenhuma qualidade. Nós, na nossa natureza caída, na nossa natureza pecaminosa, a gente já nasce pecador, não há nenhuma virtude em nós que possamos realizar qualquer ato de bondade. Não há, não é, qualidade em nós que a gente consiga realizar um ato de bondade a não ser pela manifestação na ação do Espírito Santo na nossa vida. E Tiago diz, 2,14 em diante da Epístola de Tiago: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem precisando de roupas e necessitado de alimento diário, e qualquer dentre vós vos disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito da fé dele? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. E eu lhe direi: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé com obras. Ou seja, o que é que Tiago está dizendo? Como eu disse, que a bondade é o amor em ação. A verdadeira fé, ela torna o cristão um homem bom. Não bom pelos méritos dele, mas bom pela ação do Espírito Santo. Visto que nós estamos em processo de regeneração, de transformação diária, contínua, constante, na ação do Espírito Santo. Nós abraçamos a salvação em Cristo, e nesse processo de salvação, nos vem a nós as habilidades de transformação pela ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra onde erramos, nós buscamos a Deus em oração, o Espírito Santo nos ensina como convém orar, e através da ação do Espírito Santo a gente vai sendo transformado, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, até refletirmos a imagem de Cristo. Paulo fala isso aos Coríntios, capítulo 13, verso 18. Então é importante entender que a bondade, que é uma das características do amor, não é? É o amor em ação, em atividade, o Espírito Santo agindo em você, em mim, em nós, levando-nos a sermos e a termos o comportamento, a conduta, o sentimento que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E este sentimento é o amor. Foi por amor que ele esvaziou-se de sua glória e veio a este mundo. Foi por amor que ele morreu na cruz. Foi por amor que ele executou a vontade do Pai, a fim de que eu, você e todos os homens que nele crê tenha a vida eterna. Como diz o Evangelho de João, o capítulo 5 e o versículo 24. Então é importante você entender que a bondade genuína, não é? Ela manifesta através de atos de bondade. Não é aquela doutrina kardecista que diz que eu devo ser bom
por mim mesmo, para que pelos méritos próprios eu possa ter numa vida futura uma reencarnação e sofra menos na minha próxima vida. Porque, segundo os ensinos de Jesus, não existe reencarnação, não existe vida aqui neste mundo outra vez. Quando morremos, reencarnamos em outro corpo e voltamos para cá. Não está na Bíblia, é antibíblico, não está nos ensinamentos de Jesus. Disse Jesus que após a morte segue-se ao juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então a bondade é um amor em ação, é um amor em atividade, é o amor que age, é o amor que vê a necessidade do outro e de alguma forma procura ajudar, socorrer, trazer-lhe direção, não é? Essa é a sétima característica do fruto do Espírito: bondade, o amor em ação. E a oitava característica do fruto do Espírito é o domínio próprio. E o que é o domínio próprio? É o amor treinado, é o amor preparado para lidar com diversas circunstâncias que surgem na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta. Lembrando que nos vídeos anteriores eu expus aqui, né, que o amor é a motivação que encontra seu prazer principal na satisfação dos outros. E quando o amor, o fruto do Espírito, funciona corretamente, ele habilita a mim, ele habilita você, ele habilita todo cristão a dominar as exigentes circunstâncias da vida. Então, quando o amor funciona corretamente, ele é um amor treinado para digerir toda e qualquer circunstância, porque o amor constrói, não é? O amor edifica, o amor fortalece, o amor agrega, o amor une, o amor junta, o amor fortalece, o amor gera vida. O apóstolo Paulo, ele tem essa habilidade dada por Deus, pelo Espírito Santo, para expor as várias manifestações do amor de Deus em nós e através de nós. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 26, o apóstolo Paulo diz assim, 4 e 26 de Efésios. Efésios, né? Cadê? Efésios é para cá. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. O que é que Paulo está dizendo aqui? A gente se ira. A gente tem esse sentimento. Mas quando a gente ama, como eu falei a você, uma das características do amor é o domínio próprio. É um amor que sabe lidar com as exigentes circunstâncias da vida. Ele está pronto para agir em todas as situações. Então o ser humano pode se irar. Mas quando o fruto do Espírito Santo está agindo nele, ele tem o domínio, o controle da situação, mas a situação não tem controle sobre ele. Então é necessário que você, eu, que vos falo, tenha desenvolvido, eu tenha desenvolvido em mim essas características, porque se nós não tivermos a plenitude do Espírito Santo, nós não chegaremos até o fim, irmãos. Porque é o Espírito Santo que habilita a igreja e capacita a igreja para prosseguir na jornada terrena, nessa jornada terrena. Nós
todos nós, sem exceção, todos os homens, eles pecaram, se tornaram destituídos da glória de Deus, sem a glória de Deus, isentos da glória de Deus. E Deus, como é riquíssimo, com o seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu Jesus. Carta do apóstolo Paulo a Tito, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça que foi manifesta de Deus para nós, como diz o texto sagrado, graça quer dizer favor. Deus fez um favor a nós, nós não merecemos. Desde a nossa concepção, nós já somos pecadores. E não há em nós bem algum. O proverbista Salomão diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, verso 11, a seguinte expressão: visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, e o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. O capítulo 9 e o versículo 3, também de Eclesiastes, diz Salomão: este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol, que a todos os homens sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração, na sua vida. Depois finda-se e se junta aos mortos. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10 da carta aos Romanos, nos mostra quem realmente somos. Quem realmente somos. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua trata maliciosamente e enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. E os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos capítulo 3, verso 10 ao 18. Esse é o estado que a Bíblia descreve como o homem é. Mas como falamos anteriormente, Deus envia Jesus. Jesus morre na cruz, ressuscita, vai ao céu e nos dá o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que testifica isso em nosso coração. É o Espírito Santo que mostra o quanto nós precisamos ser transformados. E essa transformação não acontece simplesmente porque eu quero. Eu tenho que querer porque eu entendi que sou um pecador. Vou repetir. Eu simplesmente, por mim mesmo, não tenho forças. Mas o Espírito Santo que habita em nós,
A partir do momento que nós cremos no Evangelho, recebemos o selo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, que a gente não sabe nem orar da forma correta, da forma como deve se fazer. Mas aí entra o Espírito Santo e começa a interceder, colocar dentro de nosso ser, a fim que nós verbalizemos isso ao Pai. E quando a gente verbaliza, antes, nossa garganta era um sepulcro aberto, como nós acabamos de ler. Proferimos maldição, proferimos palavras de baixo escalão, palavras torpes, palavras que destruíam, palavras que amaldiçoavam. Agora, quando o Espírito Santo está em nós, nós passamos a orar pelo Espírito, e o Espírito começa a colocar em nós aquilo que o Pai quer ouvir. Porque nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. E aí o Espírito Santo em nós vai gerando em nós as características de Jesus. E na nossa oração com Deus, pelo Espírito Santo, ele vai nos enchendo. O fruto do Espírito é amor. E a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Capítulo 5, verso 5 da carta aos Romanos. Então, esse Espírito Santo é que vai produzir em nós a natureza de Jesus. Como nós falamos no começo. Só que dentro desse contexto que eu estou falando o antes e o depois de Cristo. Antes sem Cristo e agora com Cristo. Como ele trabalha em nós para que nós possamos reproduzir as características, o caráter de Cristo. E dentro desse contexto, todos nós estávamos condenados à perdição eterna. Diz a palavra de Deus aqui na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de graça de Deus é a vida eterna. Ele nos deu vida, só que esta vida eterna a gente só vai alcançar na sua plenitude, se o Espírito Santo reproduzir em nós verdadeiramente o caráter de Jesus. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 14: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Cristo, ninguém verá Deus, ninguém adentrará a eternidade, se não buscar em Deus a transformação do seu ser. E isso só pode acontecer se você se chegar a Deus. Chegue-se a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, vós pecadores de duplo ânimo. Deus está disposto a fazer muito mais do que Ele já fez por mim e por você, para que Ele realize toda a sua vontade em nós. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja obediente a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cumpre o seu papel. Qual é o papel da igreja? O primeiro papel da igreja, ela foi salva para adorar. Adorar a Deus em verdadeira santidade e justiça. Segundo propósito, a igreja foi salva para anunciar o reino de Deus, o evangelho de Jesus. E dentro desse contexto, há algumas vertentes. Por exemplo, quando a gente diz adorar a Deus, muitas pessoas acham que adorar a Deus é estar no templo, cantando com o cantor, com a harpa, com um grupo, com um conjunto, seja o que for. Não. A adoração a Deus é um estilo, é um modelo de vida. Você adora a Deus
na sua forma de vestir. Você adora a Deus na sua forma de falar. Você adora a Deus na sua forma de tratar. Você adora a Deus com dízimos e ofertas. Não é um ladrão de Deus. Não é um roubador de Deus. Você adora a Deus servindo ao seu próximo. Porque a igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo. Ela é o corpo de Jesus Cristo. E como membros do corpo, nós cuidamos uns dos outros. Então, a adoração não é só estar no templo. Estar no templo faz parte de uma vida de adoração. Mas a adoração é muito mais do que vir ao templo. A adoração a Deus é quando a mulher obedece ao esposo, conforme está escrito. Não é? 3 de 1 Pedro, verso 1 a 6. Capítulo 5, verso 22 e 23 de Efésios. Capítulo 3, verso 19, verso 18 de Colossenses. Adorar a Deus é quando o marido trata a sua esposa bem, ama a sua esposa, respeita a sua esposa, cuida da sua esposa, faz dela uma rainha, faz dela uma mulher digna, porque é da competência do marido ensinar a esposa, conduzir a esposa, santificar a esposa, como Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, verso 25 a 28, fala sobre isso. É da competência do marido que a sua mulher tenha saúde física, moral, espiritual e emocional. O marido é o supridor dos sentimentos de sua esposa. É ele que faz, que se sacrifica por ela, assim como Deus se sacrificou em Cristo pela igreja. Vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se conduz assim. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, mas que não ama, que não respeita a sua esposa, ela não está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que se diz que é cheia do Espírito Santo, mas trai sua esposa, não está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele não vai amar a outra, ele vai amar a esposa dele. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo vai olhar para a esposa dele, não vai olhar para outra. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo vai fazer o ágape de Deus na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz o correto, não o incorreto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é submissa, ela é obediente, ela é respeitosa, ela é ética e moralmente um exemplo. Ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se submete às autoridades constituídas. Mesmo que ela não concorde, mas por causa da palavra de Deus, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, ela cala-se e se submete. A submissão é um ato de temor a Deus, não é ao homem, é a Deus. É assim que a Escritura ensina. Esse negócio de dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo, mas não obedece às orientações espirituais da Bíblia, não obedece às autoridades eclesiásticas, como o pastor, o diácono, o líder de departamento, bate aquela pessoa que está sempre batendo de frente. Discordar é o direito de todos, mas se você discorda, converse com a pessoa pessoalmente, exponha as suas ideias, mas não fique semeando por trás contenda, briga, divisão, porque isso não é procedimento de uma pessoa cheia do Espírito Santo. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, diz Salomão lá em Provérbios 6, os que semeiam, os que dividem os irmãos. Deus por Cristo nos chamou para vivermos em unidade. Efésios capítulo 4, verso 1 a 3, fala que Deus nos chamou para vivermos essa unidade pelo vínculo da paz. Então não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e fazer tudo que é o contrário. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela perde para ganhar. Ela cede para ganhar. Aparentemente, quem cede, perde, mas não é.
Você pode ser visto dentro do contexto da visão humana de uma forma negativa. Mas o que importa é que você é visto positivamente nos céus. Como disse Jesus, aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Torna-se conhecido de Deus, o Pai, e dos anjos. Então, é importante que você entenda que o fruto do Espírito, ele se manifesta em nossa vida, trazendo consciência de quem éramos, transformando-nos, eu, você e todos que desejarem, e na implantação do caráter de Cristo. Outra coisa, é importante você entender que ser cheio do Espírito Santo não é Deus que vai lhe encher. Você vai cooperar para isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas mais, esse mais aí, significa, porém, contudo, no entanto, enchei-vos do Espírito Santo. E a gente se enche do Espírito Santo quando a gente se submete a Deus. Se submeter-se a Deus, se você se submeter a Deus, se você der um passo na obediência a Deus, com certeza Deus derramará o seu Espírito sobre mim, sobre você e sobre nós. Medite nesta palavra, analise tudo que falei, reflita, pondere, busque a Deus em oração, ore ao Senhor, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de se consagrar, não deixe de jejuar. Sirva ao Senhor na beleza da sua santidade e receba o melhor dos céus. Amém? Que Deus te abençoe, até a próxima. Não esqueça de deixar seu like, fazer seu comentário, compartilhar. Se estes vídeos têm sido uma bênção para você, divulgue para outros. Até a próxima, querendo Deus.